Você se sente exausto de carregar tudo sobre os seus ombros? Existe em você essa sensação constante de que deve controlar cada detalhe da sua vida, mas por mais que se esforce, nada parece estar sob controle? Imagine por um momento as mãos cansadas de uma criança que tenta carregar uma mala pesada demais para ela. Ela se agarra a ela com todas as suas forças, convencida de que deve fazer isso sozinha, enquanto seu pai a observa com ternura, esperando o momento perfeito para dizer: "Filho, deixe-me te ajudar." Hoje, o seu Pai Celestial está sussurrando essas mesmas palavras para você. Ele não pede que você solte para tirar algo de você, mas para lhe dar algo muito melhor: a sua paz, o seu controle perfeito, a sua graça transformadora. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: "Solto tudo em tuas mãos, Jesus." Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida de verdadeiro descanso nos braços do seu Pai. Vamos começar. Número 1. O chamado divino a soltar. Hoje o seu Pai te diz: "Solte tudo em minhas mãos." Não porque queira tirar de você o pouco que tem, mas porque deseja entregar algo melhor. A voz de Jesus ressoa como um sussurro em seu coração cansado, lembrando-lhe que você não precisa continuar carregando aquilo que não pode sustentar. O seu convite é claro: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus 11:28. Não se trata de uma ordem dura, mas de um convite amoroso, daquele que conhece suas batalhas, seus medos e aquelas noites em que você não consegue dormir porque sua mente não para de girar. Imagine suas mãos, cansadas de segurar tantas coisas, preocupações, culpas, dores e esse controle que tanto custa a você soltar. Agora imagine que essas mãos, pouco a pouco, começam a se abrir. No início você sente medo, porque pensa: "E se ao soltar tudo, eu ficar vazio?" Mas o que acontece é o contrário. Nesse gesto de fé, suas palmas abertas se tornam um espaço para que Deus derrame algo novo, fresco e eterno. O ato de soltar não é derrota, é um passo de confiança. É dizer ao Pai: "Sei que tu és mais capaz do que eu para carregar isso." E é aí que começa a verdadeira transformação. O sangue de Jesus não foi derramado para que você viva escravo das suas próprias tentativas de controle ou preso à culpa. Foi derramado para lhe dar liberdade, para comprá-lo com amor e oferecer-lhe uma nova vida. Quando você sentir que seu coração diz: "É tarde demais para mudar", lembre-se de que na cruz, Cristo rompeu todo o limite de tempo e de fracasso. Cada gota de sangue foi o preço exato pela sua redenção. Esse sangue limpa o que você acredita ser imperdoável, cura o que você pensa não ter remédio e abre caminhos onde você só via muros. É normal sentir resistência em soltar. Ninguém quer soltar o que conhece, mesmo que seja doloroso, porque o desconhecido nos causa medo. Mas o seu Pai Celestial entende essa luta. Ele sabe que o seu coração treme quando você pensa em colocar em suas mãos sua família, seu futuro, suas feridas do passado. Por isso ele não o julga, ele o acompanha. E enquanto você hesita, ele continua lhe dizendo: "Confie, meu filho, minha filha, eu já paguei pela sua paz." O sangue de Jesus é a garantia de que você não está entregando suas cargas ao vazio, mas ao próprio Deus que venceu a morte. Quando uma criança tenta carregar um peso grande demais, acaba cansada, frustrada e às vezes até machucada. Mas quando finalmente deixa que seu pai a carregue nos braços, encontra descanso. Assim é você diante de Deus. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa mostrar que pode tudo. Ele é o seu pai. E o desejo dele é que você confie o suficiente para deixar que seja ele quem carregue o que você não pode. Nesse ato humilde de abrir as mãos e soltar, acontece um milagre. A paz de Deus começa a encher o seu interior. Hoje quero convidar você a um gesto simples, mas poderoso.
Aí onde você está, abra suas mãos com as palmas voltadas para cima. Faça isso como um sinal de entrega, como se depositasse nelas suas preocupações, seus medos, suas culpas. E agora, em oração, diga: Jesus, solto tudo em tuas mãos. Esse gesto é pequeno, mas é uma declaração de fé. Você está dizendo que crê que o seu sangue já pagou pela sua transformação, que não precisa carregar o que Cristo já carregou na cruz. Talvez hoje seu coração esteja cheio de ansiedade. Talvez você tenha sentido que sua vida perdeu o propósito ou doa em você ter falhado repetidas vezes. Mas ouça esta verdade: não há pecado grande demais, nem queda profunda demais, nem noite escura demais que o sangue de Jesus não possa redimir. Ele não pede que você entenda tudo, nem que controle o que vem, apenas que solte e confie. Porque ao soltar, você não perde, você ganha. Ganha paz, ganha liberdade, ganha a certeza de que sua vida está em mãos seguras. O próprio Jesus prometeu: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:29. Esse é o coração do seu Pai. Ele não quer ver você exausto, arrastando correntes que ele já quebrou. Quer ver você livre, leve, transformado pela obra perfeita da cruz. Por isso hoje o chamado é claro: solte tudo. Não continue carregando o que já foi pago com sangue precioso. Faça disso sua declaração agora mesmo. Escreva nos comentários: solto tudo em tuas mãos, Jesus. Diga em voz alta, mesmo que seu coração trema. E creia que ao fazer isso, o céu sorri, porque você está respondendo ao chamado do seu Pai, que sempre o convida a descansar. Hoje começa a sua transformação, não porque você consiga mudar pela sua força, mas porque o sangue de Cristo já assegurou a sua vitória. Solte tudo e deixe que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Número 2. O preço já foi pago. Quando você pensa nos seus erros passados, nas culpas que o perseguem ou nas tentativas fracassadas de mudar, pode ser que sinta que ainda existe uma dívida pendente entre você e Deus. Mas hoje quero lembrá-lo de uma verdade poderosa. A conta já foi quitada. O sangue de Jesus derramado na cruz declarou de uma vez por todas que a sua liberdade não está em risco, já foi comprada. Como diz a palavra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 de Pedro 1:18-19. Esse sangue não é símbolo de derrota, é o selo eterno da sua vitória. O Antigo Testamento mostrava sombras dessa verdade. Cada sacrifício repetitivo, cada cordeiro derramando seu sangue no altar, apontava para algo maior. Não era suficiente porque o pecado voltava e a dívida se renovava. Mas quando Cristo entregou a sua vida, o sacrifício perfeito foi oferecido uma só vez e para sempre. O Cordeiro Pascal, que libertou Israel da escravidão no Egito, foi apenas uma figura. Jesus é o cumprimento total, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso significa que o seu passado já não tem a última palavra. O que antes era uma corrente que o prendia, agora está quebrado pelo sangue de Jesus. Visualize por um momento um documento legal com todas as suas dívidas espirituais anotadas. Cada erro, cada palavra dita em ira, cada pensamento de culpa, cada ação que você ainda lembra com vergonha. Agora imagine que esse documento é marcado com letras vermelhas. Pago. É isso que o sangue de Cristo faz com você. Não é que a dívida desapareceu por mágica. Alguém a pagou em seu lugar. E esse alguém é Jesus. Você não precisa continuar tentando conquistar com seu esforço o que já foi assegurado pela graça. Esse fundamento teológico não é algo distante nem abstrato. É uma realidade que deve abraçar o seu coração todos os dias. Às vezes você pensa,
E se eu falhei demais? E se já não mereço uma nova oportunidade? Mas o sangue de Cristo não foi derramado para os que mereciam, e sim exatamente para os que não podiam salvar a si mesmos. Você está incluído nessa redenção. Ainda que seus sentimentos digam o contrário, o sangue derramado no Calvário é um fato histórico que ninguém pode mudar. Você não precisa entender tudo para recebê-lo, apenas crer que foi por você. Quando você aceita que o preço já foi pago, a culpa perde o poder sobre sua vida. Você não precisa reviver seus fracassos como se fossem correntes eternas. O sangue não apenas o limpa, também declara o seu valor incalculável diante de Deus. Porque você acha que Jesus foi até a cruz, não por obrigação, mas porque o amou até o fim. Se ele pagou tanto por você, como pode acreditar que não vale nada? A sua vida tem um preço infinito porque o Filho de Deus entregou o mais precioso, o seu próprio sangue. Agora, esse fundamento não apenas consola, também liberta. Você já não está chamado a viver com medo de perder a salvação, porque ela não depende da sua perfeição, mas da obra perfeita de Cristo. E essa segurança transforma a sua maneira de viver. Você começa a soltar o controle, a confiar mais, porque entende que não depende só de você. Descansa na graça, descansa no fato de que a sua dívida está cancelada e o seu futuro está assegurado em Cristo. Por isso, em vez de ficar preso em pensamentos de culpa ou em tentativas intermináveis de pagar sua dívida com boas obras, Deus o convida a outra coisa. Medite no Calvário com gratidão, não com culpa. Tire um tempo de silêncio e contemple o que Jesus fez. Imagine o momento em que ele exclamou: "Está consumado". Com essas palavras estava dizendo: a sua dívida está cancelada. Você não precisa acrescentar mais nada, apenas receber com um coração agradecido e rendido. Hoje, enquanto ouve esta mensagem, deixe que essa verdade penetre nas profundezas do seu ser. O sangue de Cristo não é uma promessa vazia, é a base firme da sua nova vida. Se você crê, então comece a declarar: Jesus, creio que o teu sangue já pagou pela minha transformação. Diga com convicção, porque não se trata dos seus sentimentos, trata-se de uma verdade eterna. Este é o fundamento que sustenta todo o resto, porque se você entende que já é livre, então pode começar a soltar com confiança o que o pesa. Se crê que já está redimido, então pode caminhar sem culpa rumo à nova vida que ele preparou para você. Hoje, o seu pai lhe lembra: a conta está quitada. O sangue do meu filho já pagou a sua transformação. E a partir desse fundamento seguro, você poderá avançar em direção a cada área de liberdade que Deus tem para a sua vida. Número 3. Liberdade. Solte o controle exaustivo. O controle é uma das cargas mais pesadas que o ser humano carrega sobre os ombros. Acreditamos que se vigiarmos cada detalhe, se supervisionarmos cada situação, então estaremos a salvo da dor ou do fracasso. Mas a verdade é que esse controle nunca nos pertenceu. A palavra nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Quando tentamos ser donos absolutos daquilo que na realidade fomos chamados apenas a administrar, terminamos exaustos, ansiosos e com um coração cheio de medo. Hoje Deus lhe diz: solte o controle, porque o que você entrega em minhas mãos não se perde. É colocado no lugar mais seguro. Há uma diferença profunda entre responsabilidade e controle. A responsabilidade é um dom que Deus nos confia. Cuidar da nossa família, ser bons trabalhadores, administrar com sabedoria os recursos que recebemos. O controle, em contrapartida, é a ilusão de que tudo depende de nós. Quando carregamos esse controle, nos tornamos motoristas exaustos que não se permitem descansar, mesmo tendo ao lado o melhor piloto da vida. Jesus não pede que você abandone a sua responsabilidade, mas que reconheça que Ele é o Senhor da história. Você é mordomo, não proprietário. A verdadeira mordomia traz descanso.
Quando você aceita que sua vida, sua família, seus planos e seu futuro estão sob o governo de Deus, pode respirar em paz. José, o filho de Jacó, viveu experiências de sofrimento e traição, mas ao olhar para trás, reconheceu: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa é a liberdade de quem entende que não precisa controlar tudo. Até mesmo as injustiças e as perdas dolorosas se tornam parte de um plano maior quando o controle está nas mãos do Pai. Talvez hoje você mesmo tenha sentido que, se não sustentar com força sua casa, sua saúde, sua economia ou seus filhos, tudo desmoronará. Essa ansiedade constante é fruto de tentar governar o que nunca esteve no seu poder. O controle promete segurança, mas na verdade só produz cansaço. Soltar exige coragem, porque significa confiar no invisível. Mas é aí que o sangue de Jesus ganha sentido. O seu sacrifício assegura que sua vida já foi redimida e que nada escapa da sua soberania. Pense no motorista que dirige por horas, com os olhos pesados e as mãos tensas no volante. Chega um momento em que, para não causar um acidente, ele precisa reconhecer: preciso soltar, preciso deixar que outro dirija. É isso que acontece quando você entrega a Deus o controle. Você deixa de viver na ilusão de que pode tudo e descansa na verdade de que o melhor piloto guia o seu caminho. E nessa entrega encontra liberdade, não escravidão. Deus dirige melhor do que você porque Ele vê o que você não vê. Enquanto você se preocupa com as curvas do caminho, Ele conhece a rota completa. Enquanto você se assusta com a tempestade que surge de repente, Ele já preparou o refúgio no final. Quando você entende que a dependência de Deus não tira a sua liberdade, mas a concede, você deixa de resistir e começa a descansar. A dependência não é fraqueza, é o lugar onde a sua alma encontra verdadeira força. Hoje, quero encorajá-lo a dar um passo prático. Pegue um papel ou simplesmente, em seu coração, faça uma lista de 3 coisas que hoje você decide entregar a Deus. Talvez seja a sua saúde, o seu futuro econômico ou aquele relacionamento que você não pode controlar. Escreva ou nomeie em oração e diga: Senhor, coloco em tuas mãos, porque são melhores do que as minhas. Esse ato simples quebra a corrente do controle e abre a porta da confiança. Entregar não significa abandonar, significa reconhecer que você é mordomo e que Deus é o dono. Significa continuar fazendo o que lhe cabe, mas sem o peso da ansiedade. Significa crer que, mesmo sem ver resultados imediatos, Ele está agindo no secreto, endireitando seus passos com amor. E essa certeza lhe dá liberdade para descansar e viver em paz. Hoje, ouça a voz do seu Pai. Solte o que você não pode controlar. Descanse em mim. O que você entrega não se perde. Eu coloco sob o meu cuidado perfeito. E dessa liberdade começa um acesso mais íntimo, porque quando você já não está ocupado tentando ser o dono da sua vida, tem espaço para desfrutar da presença daquele que sempre o sustentou. Número 4. Aproxime-se sem medo do Pai. Quando Jesus entregou sua vida na cruz, algo sobrenatural aconteceu no templo. O véu que separava o Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Esse ato não foi um detalhe simbólico qualquer. Foi o sinal de que o acesso ao Pai estava aberto para você e para mim. A palavra declara com clareza: assim, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, através do véu, isto é, da sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. O que antes estava restrito somente a um sumo sacerdote, uma vez por ano, agora está disponível para todo aquele que crê em Cristo. O véu se rasgou para você, para que já não viva à distância, mas para que se aproxime sem medo do coração do Pai. Muitas vezes sentimos que nossas orações não chegam ao céu, que se perdem no ar ou que são insignificantes demais para chamar a atenção de Deus.
Mas o sangue de Jesus é a ponte que garante que cada palavra sua atravessa os céus e chega direto ao trono da graça. Você não precisa de um intermediário humano, não precisa acumular méritos para ser ouvido. A obra perfeita de Cristo assegura que a sua voz importa, que o seu sussurro no meio da noite é tão valioso quanto a oração mais eloquente de qualquer pessoa. Imagine um grande palácio, com portas imensas e guardas que impedem a entrada. Assim era antes o acesso à presença de Deus, restrito, impossível de alcançar pelas suas próprias forças. Agora imagine que essas portas se abrem de par em par para você, não porque você tenha influências, mas porque o sangue do Filho do Rei já pagou a sua entrada. Você pode entrar com confiança, sem temor de ser rejeitado, porque o próprio Pai o espera de braços abertos. Isso é o que significa que o véu foi rasgado. Não há barreiras entre você e o seu Deus. Eu sei que às vezes você se sente indigno, que o seu coração lembra os seus erros e sua mente repete acusações. Você não é suficiente, você não é puro, você não é constante na sua fé. E é verdade, nenhum de nós é. Mas ouça, a sua dignidade não está em você, mas em Cristo. É Ele quem o torna digno. O seu sangue cobre a sua imperfeição e o reveste de justiça. Então, se alguma vez você pensar que a sua oração não tem valor, lembre-se de que não é a sua perfeição que a sustenta, mas o sangue precioso do Cordeiro que tirou o seu pecado. Aproximar-se de Deus já não se trata de medo, mas de intimidade. Intimidade significa poder falar com Ele como um filho fala com seu pai. Nem sempre com palavras adornadas, nem sempre pedindo coisas, mas simplesmente estando em sua presença. Uma prática que você pode começar hoje é separar 5 minutos de silêncio, sem listas de pedidos, sem pressa, apenas para estar com Ele. Feche seus olhos, respire fundo e diga: Pai, aqui estou, não quero nada além de estar contigo. Esse momento simples pode transformar sua vida, porque você começa a desfrutar do acesso que Cristo abriu para você. O acesso ao Pai também restaura a confiança em sua identidade. Quando você se aproxima, Ele não apenas ouve as suas palavras, também sussurra verdades sobre você. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Essas palavras são remédio contra a culpa, o medo e a sensação de inutilidade. Cada vez que você entra em sua presença, essas vozes de condenação se calam e a voz do Pai se torna mais forte. É assim que o sangue de Jesus não apenas lhe dá acesso, mas também transforma a maneira como você se vê. Hoje, Deus quer que você entenda que não há distância entre você e o coração dele. Você pode falar com ele na cozinha, no trabalho, na solidão do seu quarto ou no meio de uma multidão. Não há muro que separe, não há pecado tão forte que bloqueie a sua oração, porque a cruz já derrubou tudo. Aproxime-se com liberdade, derrame as suas lágrimas, expresse a sua gratidão ou simplesmente fique em silêncio sob o seu olhar amoroso. Isso é orar com confiança, não com medo. Faça dessa verdade uma prática diária. Não deixe que a vergonha ou a rotina roubem o presente do acesso. Levante a sua voz todos os dias, ainda que seja com uma frase simples: Pai, obrigado porque estás comigo. E creia que cada palavra sua atravessa o céu e chega ao trono. Essa é a confiança que o sangue de Cristo lhe concede. Hoje, ouça o sussurro do Espírito em seu interior. O véu já não existe, a porta está aberta, aproxime-se sem medo. Este é o convite divino, viver em intimidade com o Pai, não como estranhos, mas como filhos amados. Porque quando você se aproxima com confiança, o seu coração começa a experimentar a transformação que só Ele pode dar. O sangue de Jesus já pagou o seu acesso, agora só falta você dar o passo e entrar na presença do seu Pai. Número 5. Você é novo, não melhorado. O sangue de Jesus não veio para lhe retocar, para lhe dar uma versão melhorada do que você era, mas para torná-lo completamente novo.
A palavra afirma com contundência: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Isso não é um simples processo de reparação, é um ato de recriação. Você não é o seu passado remendado, você é um ser redimido, uma criação totalmente renovada pelo poder do sangue de Cristo. A diferença é fundamental. Se você acreditasse que Cristo apenas o melhorou, continuaria pensando que, no fundo, ainda é a mesma pessoa com alguns ajustes, carregando a sombra das suas culpas e o medo de voltar a cair no mesmo erro. Mas a verdade do Evangelho declara que você já não é escravo do seu passado, que a sua natureza foi transformada porque a graça de Deus o alcançou. Essa é a liberdade dos filhos. Deixar de se ver como pecadores em reabilitação e começar a se viver como filhos amados, completamente adotados na família de Deus. É como a lagarta que entra no casulo. Ninguém poderia dizer que ao sair é uma lagarta melhorada. Não, é uma borboleta, uma criatura nova, com outra natureza, outra forma de existir. Assim é você em Cristo. O sangue de Jesus o levou a um ponto de morte e ressurreição espiritual. A velha natureza ficou cravada na cruz, e o que saiu dali é uma nova vida, com asas para voar e não com correntes para arrastar. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso na história de Saulo de Tarso. Saulo era perseguidor da igreja, inimigo declarado do Evangelho, mas quando teve um encontro com Cristo ressurreto, não se tornou um Saulo melhorado. Sua identidade mudou por completo. Foi transformado em Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Seu nome, seu propósito, sua natureza, tudo foi renovado. O mesmo acontece com você. O sangue de Jesus não apenas cobriu os seus pecados, mas lhe deu uma nova identidade, uma história diferente e um futuro aberto. No entanto, há um processo que devemos reconhecer. Embora o coração já tenha recebido essa verdade, a mente demora a acreditar. É normal que você ainda lute com pensamentos que dizem: você é o mesmo de antes, nunca vai mudar, tudo é aparência. Mas é aí que entra a fé. Fé não é ignorar suas lutas, é declarar o que Deus já estabeleceu na cruz. O sangue de Cristo falou uma palavra definitiva sobre você. Você é novo, você é meu, você é amado. E essa palavra é mais forte do que qualquer acusação. Quando você começa a viver a partir da sua nova identidade, tudo muda. Já não age para conquistar amor, age porque já é amado. Já não serve a Deus para conquistar a aprovação dele. Serve porque sabe que essa aprovação já a recebeu em Cristo. Sua identidade não depende de seus feitos, de sua idade, de sua força física ou do que outros pensam de você. Depende da obra perfeita do Filho de Deus na cruz. Isso significa que, ainda que o mundo o rotule por seus erros, no céu o seu nome está escrito como Filho Redimido. E aqui está o ponto mais belo. O seu futuro está aberto. Você não é refém da sua história passada, não está limitado pelas oportunidades que perdeu, porque o Deus que o recriou em Cristo tem planos novos para você. Sua palavra promete: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Você não precisa carregar a etiqueta de inútil, tarde ou sem esperança. Você é nova criatura e isso significa que o que vem pela frente é maior do que o que ficou para trás. Quero convidá-lo a um exercício espiritual bem concreto. Reserve um momento e declare em voz alta 3 verdades sobre a sua identidade em Cristo. Por exemplo, sou filho amado de Deus. Sou nova criatura em Cristo. Meu passado não me define, Cristo me define. Escreva-as se puder, guarde-as em seu coração, repita-as em suas orações. Esse ato de confissão não é mágica, é fé em ação, é alinhar sua mente com o que já é real em seu espírito. Hoje o Senhor lhe lembra:
Você não é uma versão reparada do seu velho eu. Você não é uma tentativa de melhora espiritual. Você é completamente novo porque o sangue de Jesus pagou pela sua transformação. Esse sangue não apenas limpou o seu passado, mas abriu a porta de um futuro cheio de esperança, propósito e vida abundante. Creia nessa verdade, abrace-a e comece a viver a partir dela. Porque quando você caminha em sua identidade de nova criatura, nenhuma voz acusadora pode detê-lo, e cada dia se torna uma oportunidade de mostrar ao mundo o que significa ser transformado pela graça de Deus. Número 6. Libertação. Silencie as vozes de condenação. A condenação é uma das armas mais cruéis do inimigo. É aquela voz interna que sussurra constantemente: você falhou, não merece nada, Deus já não pode te usar. É um eco que repete cenas do passado e tenta te fazer acreditar que a sua história já está marcada pelo fracasso. Mas ouça esta verdade: cada vez que a culpa grita, o sangue de Cristo grita mais forte. A Escritura proclama com clareza: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não se trata de uma emoção passageira, é um decreto eterno. Se você está em Cristo, a condenação não tem poder sobre você. O inimigo é chamado na Bíblia de o acusador dos irmãos. Sua estratégia sempre foi a mesma: apontar o dedo, ressaltar as suas fraquezas, lembrar os seus erros. Mas diante desse acusador, temos um advogado que nunca perde uma causa: Jesus Cristo, o justo. Cada acusação encontra resposta no sangue derramado na cruz. Quando a voz diz: você é culpado, o advogado responde: esse pecado já foi pago. Quando a voz sussurra: você é indigno, o sangue declara: você é justificado. Não é que você ignore os seus erros, é que você os vê pela perspectiva da cruz. É importante aprender a diferenciar entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do inimigo. A convicção saudável te mostra uma área que precisa de mudança, mas sempre com esperança, sempre com a mão estendida do Pai que te diz: venha, eu te ajudo a se levantar. A condenação, ao contrário, te esmaga, te paralisa, te convence de que não há saída. A convicção te leva ao arrependimento, a condenação ao desespero. Por isso, cada vez que sentir que uma voz está roubando a sua esperança, lembre-se, essa voz não vem de Deus. O sangue de Cristo fala melhor do que qualquer acusação. Imagine um tribunal. O acusador apresenta provas, enumera os seus fracassos, descreve os seus pecados. Tudo parece perdido, até que aparece Jesus e mostra as suas mãos marcadas pelos cravos. O seu sangue é o argumento final, suficiente e eterno. Nesse momento, o juiz declara: inocente pelo sangue do Cordeiro. Essa é a realidade espiritual em que você vive. Não é um ato simbólico, é uma verdade legal nos céus. A sua dívida está cancelada. As vozes de condenação podem ser muito convincentes, porque apelam ao que você lembra e ao que você sente. Mas o que você sente nem sempre reflete a verdade. A cruz é o lugar onde as suas emoções são confrontadas com a realidade do Evangelho. Ainda que o seu coração te acuse, ainda que a sua mente repita os seus erros, o sangue derramado tem a última palavra. E a última palavra é: perdoado, livre, amado. Um exemplo claro é a história de Jó. Ele foi acusado pelo adversário, apontado como alguém que só servia a Deus por interesse. Mas foi o próprio Deus quem defendeu a sua integridade. Isso mesmo acontece com você. Ainda que o diabo tente te acusar, o Pai é quem te justifica. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Quando você entende isso, já não luta contra a condenação com as suas próprias forças, mas com a verdade eterna do Evangelho. Quero te convidar a se preparar para a próxima vez que vier a culpa falsa. Tenha uma resposta pronta. Da próxima vez que ouvir aquela voz dizendo: você nunca vai mudar, responda em fé:
O sangue de Jesus já pagou pela minha transformação. Se a voz disser, Deus não te ouve, declare, tenho acesso direto ao Pai pelo sangue de Cristo. Se a acusação insistir, você é escravo do seu passado, proclame, sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não discuta com a mentira, cale-a com a verdade. Esta é uma batalha espiritual, mas você não luta sozinho. Cada vez que proclama o que o sangue já conquistou, o céu respalda a sua declaração. A sua vitória não está na sua disciplina nem na sua perfeição, mas no sacrifício perfeito de Cristo. Esse sangue fala sobre você dia e noite, lembrando ao Pai que você é dele e lembrando ao inimigo que ele já perdeu. Hoje, o Senhor te convida a parar de ouvir essas vozes que te condenam e a afinar o seu ouvido para a voz que realmente importa, a do Pai que diz, você é meu filho amado em quem tenho prazer. Essa é a voz que define a sua identidade, que traz paz à sua mente e liberdade à sua alma. Caminhe nesta verdade. O sangue de Cristo grita mais alto que qualquer acusação. Você não é escravo da culpa. Você não é prisioneiro dos seus erros. Você é livre pelo sacrifício perfeito de Jesus. E quando você crê nisso, as vozes se calam e o cântico de redenção ressoa mais alto no seu coração. A partir dessa libertação mental, Deus começa também a trazer cura emocional profunda, porque a sua alma aprende a descansar na obra consumada da cruz. Número 7. Cura. O coração ferido encontra restauração. Jesus não apenas carregou o seu pecado na cruz, também carregou a sua dor. A Escritura diz com ternura e poder, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. O sangue que limpou a sua alma do pecado é o mesmo que toca as feridas mais profundas do seu coração. Esse luto que você guarda em silêncio, essas lágrimas que derrama quando ninguém te vê, essas perdas que ainda pesam na sua memória, tudo isso também foi levado por Cristo. Ele bebeu o cálice do seu sofrimento para que hoje você possa encontrar consolo e restauração. É normal que, quando você atravessa um luto ou uma ferida emocional, outros não compreendam totalmente a sua dor. Alguns a minimizam, outros te aconselham a esquecê-la rapidamente e você mesmo pensa que deveria superar logo. Mas o Senhor não trata a sua ferida com pressa nem com indiferença. Ele a valida. Ele se aproxima como o bom samaritano da parábola, derramando vinho e azeite sobre as suas feridas, curando-as com ternura e cuidando de você até que possa se levantar novamente. O luto é um processo sagrado e Deus o honra caminhando com você em cada passo. Jesus entende o seu sofrimento porque o viveu. Você não fala com um Deus distante que não conhece a dor humana. Você fala com aquele que chorou diante do túmulo de seu amigo Lázaro, que sentiu a traição dos seus, que experimentou a solidão mais profunda em Getsêmani e o abandono na cruz. Ele sabe o que significa sentir-se quebrantado, e por isso a sua companhia não é teórica, é real. Quando você o convida a tocar a sua ferida com o seu sangue, não está pedindo algo simbólico, está recebendo a intervenção do único que pode transformar a dor em esperança. É importante que você entenda que curar não significa esquecer. Não se trata de apagar as pessoas que você perdeu ou negar o que sofreu. Curar significa integrar essa dor na sua história com a esperança de que ela não é o fim. Significa permitir que as cicatrizes falem, não da ferida, mas do poder de Deus que te sustentou. Cada cicatriz é testemunho de que você foi quebrado, mas não destruído, ferido, mas levantado pela graça. A cura é gradual, é um caminho no qual o Espírito Santo trabalha com paciência, até que o seu coração volte a respirar paz. O inimigo quer que você use a sua dor como prova de que Deus te esqueceu. Mas a cruz diz o contrário.
Cada gota de sangue derramado é evidência de que o seu valor é infinito e de que Deus nunca te deixou sozinho. Quando ouvir aquela voz que te diz: "Você nunca vai ser curado", responda com fé: "Pelas suas pisaduras eu fui sarado". Quando a lembrança da perda te paralisar, repita: "O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro". Jeremias 20:11. E quando sentir que o seu coração não aguenta mais, descanse nesta promessa: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Quero te convidar a um exercício espiritual. Feche os seus olhos por um momento e nomeie em voz baixa aquela ferida que ainda dói. Talvez seja a partida de um ente querido, um abandono, uma traição, uma fase da sua vida que terminou e te deixou vazio. Dê um nome a isso e diga a Jesus: "Senhor, toca esta ferida com o teu sangue". Imagine as suas mãos marcadas pelos cravos repousando sobre o seu coração e sinta como essa dor, ainda que não desapareça imediatamente, começa a ser abraçada por um amor maior do que o seu sofrimento. A sua cura emocional não significa que você deixará de chorar, mas que agora chora acompanhado. As suas lágrimas já não caem no chão sem sentido. Cada uma é recolhida pelo Pai, como diz a Escritura. Contaste as minhas aflições, coloca as minhas lágrimas no teu odre. Salmos 56:8. Você é tão valioso para Deus que nenhuma lágrima sua passa despercebida. Ele transforma o seu choro em oração e o seu luto em um lugar onde a sua presença se revela mais forte do que nunca. Hoje Deus te lembra que o sangue de Jesus não apenas transformou a sua eternidade, mas também toca o seu presente. Não apenas cancelou a sua dívida espiritual, mas também traz cura para o seu coração partido. Essa ferida que você carrega há tanto tempo não é um obstáculo para Deus. É uma oportunidade para que você experimente o seu poder curador. Então, entregue-a em suas mãos. Não a esconda, não a ignore, não a minimize. Permita que Cristo a toque com ternura infinita. A partir dessa cura pessoal, começa a nascer em você uma esperança inabalável. Não porque tudo voltou a ser como antes, mas porque agora você sabe que nada do que perdeu poderá te separar do amor de Deus. Essa certeza é o remédio mais poderoso. Hoje o seu Pai te diz: "Meu filho, minha filha, as suas feridas estão em minhas mãos. Entregue tudo, porque o meu sangue já pagou pela sua restauração". Número 8. Esperança, âncora que não se move. A esperança que Deus te oferece não é uma ilusão frágil, nem um desejo vago de que as coisas melhorem algum dia. A Escritura declara: "A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu". Hebreus 6:19. Essa âncora é o sangue de Cristo derramado por você, que assegura a sua vida em meio a qualquer tormenta. Ainda que as ondas batam, ainda que o vento sopre com força, a sua alma não se perde porque está firmada em algo invisível, mas real, o sacrifício eterno de Jesus. Uma âncora não é vista quando está cumprindo o seu propósito. O barco se move na superfície, as águas se agitam, mas no fundo há um ferro que o mantém firme. Assim é a esperança em Cristo. Nem sempre você a sente, nem sempre pode vê-la, mas ela está lá, te sustentando nos momentos em que você pensa que não vai resistir. É uma esperança ativa, não passiva. Não fica de braços cruzados esperando que tudo mude, mas te impulsiona a manter a fé, a declarar as promessas e a caminhar confiante de que Deus está agindo, ainda que você não entenda como. A base dessa esperança não são as circunstâncias, porque elas mudam como as ondas do mar. A sua esperança está firmada em um fato imutável: o sangue derramado na cruz. Se esse sangue foi suficiente para abrir o céu e assegurar a sua salvação, também é suficiente para sustentar a sua vida aqui e agora. Paulo explica isso ao falar de Abraão. Ele, em esperança, creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações. Romanos 4:18.
Abraão tinha todas as razões humanas para duvidar, mas escolheu crer na promessa de Deus. O mesmo é o chamado para você, permanecer firme, ainda que as probabilidades digam o contrário. A esperança cristã tem uma dupla dimensão, o já e o ainda não. Já você tem paz com Deus, já desfruta da sua presença, já experimenta vitórias na sua caminhada. Mas ainda espera a plenitude, ainda anseia pela redenção final, ainda sonha com aquele dia em que não haverá mais choro nem dor. Essa tensão não é um problema, é um presente. Ela te lembra que o que você vive agora é apenas um vislumbre do que virá. As promessas já cumpridas na sua vida até hoje são a garantia de que o que falta também se cumprirá. A esperança também não nega a realidade. Não significa fechar os olhos para o sofrimento ou fingir que nada dói. Significa olhar além do imediato e lembrar que as suas lágrimas não têm a última palavra. Jó, em meio à sua aflição, pôde dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Essa é a força da esperança. Não elimina a dor, mas a coloca sob a luz da eternidade. Lembra que o que hoje parece insuportável é passageiro, mas o que Deus prometeu é eterno. Quero te animar a um exercício prático. Pegue um papel e escreva 3 razões pelas quais a sua esperança é segura. Talvez você possa colocar: Cristo morreu por mim e ressuscitou. Eu vi Deus me sustentar em outras tormentas. A sua palavra promete que nunca me deixará nem me desamparará. Tenha essa lista perto de você e leia-a nos dias em que sentir que as ondas são mais fortes do que você. Essa prática simples fortalece a sua fé e te lembra que você não está à deriva. Você está ancorado no amor de Deus. O sangue de Jesus é o seu fundamento eterno. Quando o inimigo quiser roubar a sua esperança com pensamentos de desespero, lembre-o de que a sua âncora está na cruz. Quando os seus próprios sentimentos disserem que você não pode mais, responda: Cristo em mim é a esperança da glória. Colossenses 1:27. E quando as notícias, as perdas ou as incertezas te fizerem tremer, volte o seu olhar ao Calvário e declare: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em meu coração. Romanos 5:5. Hoje o Senhor te diz: a sua esperança não está em um amanhã incerto, está no meu sangue que já pagou pela sua transformação. Por isso você pode soltar o medo, porque o seu futuro está assegurado. Você pode descansar, porque a sua vida não depende da maré instável deste mundo, mas da âncora firme de Cristo. E a partir dessa esperança, cada dia que você viver se torna uma oportunidade de mostrar ao mundo que você não anda por vista, mas por fé. A esperança é sua e não se move. Ainda que o seu barco balance, ainda que as suas forças falhem, ainda que o horizonte escureça, lembre-se, a âncora já está lançada no profundo do amor eterno de Deus. Essa é a sua segurança, essa é a sua paz. Entregue tudo, confie no sangue de Jesus, porque ali se encontra a esperança que nunca falha. Número 9. Hábitos de entrega diária. A entrega não é um evento isolado, é um hábito que se constrói com pequenas decisões diárias. Assim como uma vereda se forma ao ser percorrida dia após dia, a sua vida espiritual se fortalece com atos constantes de rendição ao Senhor. A palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:20 e 2:23. Cada amanhecer é uma oportunidade para praticar esse ritmo de graça, não a partir da obrigação, mas da confiança de que Deus renova o seu pacto com você. A chave está em entender que as microentregas constroem uma macroconfiança. Quando você decide colocar nas mãos de Deus algo tão simples como o seu dia ao despertar, está dizendo com fé: Pai, confio que o teu sangue me cobre e me sustenta. Talvez pareça um ato pequeno, mas com o tempo, esses pequenos gestos formam uma vida rendida, estável
e livre da ansiedade. A entrega não acontece apenas em grandes momentos de crise. Acontece nos detalhes cotidianos, na forma como você responde à preocupação, em como enfrenta uma notícia inesperada, em como ora antes de tomar uma decisão. Não confunda esses hábitos com regras pesadas. São ritmos de graça, não correntes de legalismo. Se você falhar um dia, não se condene. A graça de Deus é maior que a sua inconsistência. O importante não é a perfeição, mas o processo. O povo de Israel recebia maná todos os dias no deserto. Não podiam guardá-lo para o dia seguinte, porque estragava. Da mesma forma, a sua alma precisa do pão de hoje, da entrega de hoje, do contato com o Pai de hoje. O ritmo não é acumular forças para a semana, é aprender a depender a cada jornada. Uma prática simples é estabelecer um cientão devocional. Por exemplo, se eu acordar ansioso, então oro em voz baixa. Jesus, hoje te entrego minhas cargas. Se eu me sentir preocupado no meio do dia, então fecho os olhos por um instante e lembro que o teu sangue já pagou a minha paz. Se eu for dormir com medo, então sussurro, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse tipo de hábito cria no seu coração um reflexo natural. Recorrer ao Senhor antes de recorrer à preocupação. A graça também se manifesta no fato de que Deus não pede perfeição na prática, mas sinceridade na intenção. Quando você faz da entrega um hábito, está treinando sua mente e seu coração para confiar que nem tudo depende de você. Está deixando espaço para que o Espírito Santo atue. E nesse processo, a sua ansiedade começa a perder força, porque a cada dia você aprende a soltar o que nunca esteve sob o seu controle. Imagine a sua vida como um campo. Cada micro-entrega é como uma semente plantada na terra. Você não vê o fruto de imediato, mas com o tempo brotam raízes de confiança e crescem árvores de paz. Isso é o que a repetição diária faz. Forma em você uma identidade de descanso e dependência em Deus. Quando a tempestade chegar, você não terá que improvisar fé, já terá cultivado um hábito de rendição que o sustenta. Quero encorajá-lo a escolher um momento específico do dia para praticar a sua entrega. Pode ser ao despertar, enquanto prepara um café ou logo antes de dormir. Você não precisa de muito tempo, basta 1 minuto de consciência e uma frase de fé. Por exemplo, Senhor, hoje te entrego minhas preocupações financeiras. Ou, Jesus, coloco em tuas mãos a saúde da minha família. Esses pequenos atos, sustentados no tempo, tornam-se uma corrente poderosa que transforma a sua maneira de viver. Lembre-se de que os hábitos espirituais são meios, não fins. O objetivo não é completar um ritual, mas alinhar o seu coração com a verdade de que Cristo já pagou tudo na cruz. A prática diária da entrega não lhe dá pontos, lhe concede liberdade. Lhe lembra que você não precisa carregar sozinho, porque o sangue de Jesus já levou a sua carga. Faça este compromisso hoje. Comece com uma micro-entrega. Talvez seja a sua ansiedade pelo futuro, a sua sensação de solidão ou aquela culpa que volta de vez em quando. Entregue-a com uma oração simples e creia que o Pai recebe o seu ato de confiança. Dia após dia, você verá como essa prática constrói em você uma vida de descanso e segurança. A partir desses hábitos privados, o próximo passo é natural. A sua vida se torna adoração expressiva. O que você pratica no secreto se reflete no público. As suas palavras, as suas decisões e a sua atitude começam a mostrar que você vive rendido ao Deus que já pagou pela sua transformação. Essa é a beleza dos ritmos de graça. Pequenas decisões que, com o tempo, se tornam um testemunho vivo de fé e liberdade em Cristo. Número 10. Adoração. Da rendição nasce o louvor. Quando você solta tudo nas mãos de Deus, algo começa a acontecer dentro de você. O peso que antes o sufocava se transforma em liberdade, e dessa liberdade brota a adoração.
Não se trata de um dever religioso nem de um ato forçado. É uma resposta natural do coração que experimenta o que significa ser transformado pelo sangue de Jesus. Por isso, o próprio Senhor declarou: "A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." João 4:20 e 3:24. A adoração mais pura nasce da rendição mais completa. Quando você entende que já não precisa carregar culpas, que não precisa provar a Deus que merece o seu amor porque Cristo já provou na cruz, então a sua voz se liberta. Adorar não é cumprir uma obrigação. É o transbordar de gratidão que surge quando você percebe que foi amado mesmo na sua pior condição. É como uma fonte que começa a jorrar água em abundância assim que a obstrução é removida. A rendição é essa chave que abre o fluxo da sua adoração. Veja o exemplo de Maria de Betânia. Ela entrou na casa onde estava Jesus e derramou um perfume de grande valor aos seus pés. Não fez isso porque alguém pediu, nem porque era um mandamento. Fez como resposta ao amor que havia recebido. Esse ato extravagante é a metáfora perfeita do que acontece na adoração. Quando você reconhece o que Cristo fez por você, o natural é derramar o que tem de mais valioso, o seu coração, aos pés dele. E ali se encontra a alegria mais profunda, porque a sua vida se torna oferta. A adoração autêntica não requer talento musical nem palavras perfeitas, apenas um coração rendido. Talvez você não saiba cantar afinado, talvez não tenha experiência em orar em público, mas o que importa é a sinceridade. Deus não busca vozes perfeitas, busca corações rendidos. Ele recebe com o mesmo prazer um cântico espontâneo, um suspiro em silêncio ou um obrigado sussurrado na intimidade. O que libera a adoração não é a forma, é a rendição. Aqui você pode usar a estrutura ACPI: adoração, confissão, petição e intercessão. Comece levantando a sua voz em adoração. Pai, eu te louvo porque o teu sangue me deu vida nova. Depois confesse com humildade: Senhor, solto meus esforços de controle e descanso na tua graça. Em seguida, apresente as suas petições. Jesus, ajuda-me a caminhar em fé a cada dia. E conclua intercedendo por outros. Espírito Santo, toca o coração dos meus filhos, dos meus amigos, daqueles que ainda não te conhecem. Essa prática lembra que a adoração não é um momento isolado, mas uma forma equilibrada de se relacionar com Deus. A adoração também liberta você da ansiedade. Quando você levanta o olhar para o céu e foca o coração em quem Deus é, os seus problemas começam a parecer menores diante da grandeza dele. Não porque deixam de existir, mas porque você encontra a perspectiva correta. Em vez de se concentrar no que não pode controlar, você centra o seu ser naquele que governa tudo. Essa é a beleza da adoração. Mudar o ambiente da sua alma, mesmo que nada externo mude imediatamente. Quero encorajá-lo a praticar isso de forma concreta. Dedique 10 minutos hoje a uma adoração livre. Pode ser com um cântico simples, pode ser em silêncio, pode ser lendo um salmo em voz alta. O importante não é o método, mas o coração rendido. Desligue distrações, abra as mãos e diga: Senhor, aqui estou. Tudo é teu. Faça sem pressa, sem listas de pedidos, apenas para estar na sua presença. Nesses momentos você descobrirá que a adoração é descanso e, ao mesmo tempo, força renovada. Lembre-se de que a adoração não é apenas um momento na igreja, é um estilo de vida. Cada ato de entrega diária, cada palavra de gratidão, cada gesto de amor ao próximo, tudo se torna adoração quando brota de um coração rendido. Como diz a palavra, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Adorar é reconhecer que toda a sua vida pertence ao Senhor.
Hoje Deus o convida a passar da rendição para a adoração. Solte tudo, deixe os fardos, entregue os medos e permita que dessa entrega brote louvor sincero. A sua voz se liberta quando o seu coração descansa na obra consumada de Cristo. Não importa como soe, importa para quem é dirigida. E quando você faz isso, a sua alma se alinha com a eternidade, o seu espírito se fortalece e a sua vida inteira se torna um altar que glorifica ao Deus que já pagou pela sua transformação. A adoração que nasce de um coração rendido é a evidência mais poderosa de que o sangue de Jesus continua produzindo frutos em você. É a prova de que a sua vida já não se move pelo peso da condenação, mas pela liberdade da graça. E a partir dessa adoração pessoal, você poderá avançar para uma comunhão mais profunda com outros, compartilhando juntos, o que significa viver como filhos livres que adoram em espírito e em verdade. Número 11. Comunhão. Compartilhar o fardo e a graça. Deus nunca pensou a vida cristã como um caminho de solidão. Desde o início, Ele nos desenhou para caminhar em comunidade, para nos apoiarmos uns aos outros, para que o fardo que você solta em suas mãos também possa ser compartilhado com irmãos e irmãs na fé. A palavra nos instrui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Quando você reconhece que o sangue de Jesus pagou pela sua transformação, também abraça a verdade de que não está sozinho. O mesmo Deus usa mãos humanas para sustentar o seu coração nos momentos de fraqueza. Muitos pensam que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas na realidade é sabedoria. É um ato de humildade e de confiança. Assim como Moisés, na batalha contra Amaleque, precisou que Arão e Ur sustentassem seus braços quando já não podia mais, você também precisa de pessoas que o acompanhem. Essa imagem de Moisés, com as mãos levantadas, sustentadas por outros, é a metáfora perfeita da comunhão. Nem sempre você terá forças para permanecer em pé, mas Deus colocará ao seu lado aqueles que levantarão seus braços quando os seus caírem. A vulnerabilidade não é uma ameaça, é uma fortaleza. Quando você compartilha sua dor com alguém de confiança, rompe a cadeia do isolamento. O inimigo quer fazer você acreditar que ninguém entenderá sua luta, que é melhor se calar, carregar tudo em silêncio. Mas na luz da comunhão, o poder do segredo é quebrado. Quando você diz: irmão, ore por mim, está abrindo a porta para a graça que flui através da comunidade. A sabedoria não vem apenas das suas próprias experiências, também vem das lições que outros já aprenderam e agora podem compartilhar com você. A igreja é mais que um lugar físico, é uma família. E na família espiritual, aprendemos a nos acompanhar mutuamente. Isso significa que às vezes será você quem receberá consolo e outras vezes será você quem o oferecerá. O fluir da graça não é em uma só direção, mas em ambas. O que você recebe, compartilha, e o que compartilha, fortalece você ainda mais. Assim, o corpo de Cristo cresce, se edifica e se mantém unido no amor. Quando você vive em comunhão, também descobre que Deus se faz presente em conversas simples, em orações compartilhadas, em abraços sinceros. A graça nem sempre vem em um sermão profundo. Muitas vezes vem em um café com alguém que o escuta, em uma ligação inesperada que chega justamente quando você estava à beira do desânimo, em uma oração curta que alguém faz com você antes de dormir. Ali está Deus, usando o cotidiano para lembrá-lo de que você não caminha sozinho. Hoje, quero animá-lo a fazer algo prático. Pense em uma pessoa a quem você possa pedir oração nesta semana. Não importa se o seu fardo parece pequeno, compartilhe e também identifique alguém a quem você possa oferecer oração. Pergunte: como posso orar por você? Esse simples ato quebra o círculo da solidão e cria um ambiente de cura mútua. Não se trata de resolver os problemas dos outros, mas de acompanhá-los, de levá-los juntos aos pés de Cristo.
Quando você pratica a comunhão dessa maneira, percebe que a entrega não é apenas pessoal, também é comunitária. Você solta nas mãos de Deus o que o pesa e, ao mesmo tempo, permite que outros o ajudem a se sustentar. Assim, o amor do Pai se torna visível na família espiritual. E esse amor é terapêutico, cura feridas de solidão, dissolve culpas escondidas e fortalece a fé coletiva. Pedir ajuda não o torna menos espiritual, o torna mais semelhante a Cristo, que até mesmo no Getsêmani pediu aos discípulos que velassem com ele. Se o próprio Jesus buscou companhia no momento mais difícil, quanto mais você e eu precisamos da comunhão para resistir. Hoje, Deus lhe lembra que sua transformação não é apenas individual, também é compartilhada. Ele quer que você receba graça através de outros e que seja canal de graça para eles. Solte tudo, abra o coração, permita que a família da fé o sustente e você verá como a comunhão se torna um dos maiores presentes da cruz, porque o sangue de Jesus não apenas reconciliou o homem com Deus, também reconciliou os homens entre si, formando um povo novo, unido e cheio de esperança. E a partir dessa comunhão humana fortalecida pela fé, você poderá resistir com graça divina, sabendo que o mesmo sangue que pagou sua transformação é o que o conecta a uma família eterna, onde ninguém carrega sozinho e todos caminham sob a luz do amor de Cristo. Número 12. Resistência. Firme, mas com graça. A resistência cristã não se mede por quantas vezes você nunca cai, mas por quantas vezes, na graça de Deus, você se levanta de novo. O sangue de Jesus não apenas o limpou do pecado, também colocou dentro de você uma vida nova que o capacita a perseverar. Paulo entendeu isso quando suplicou ao Senhor que tirasse o espinho da carne e recebeu esta resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 aos Coríntios 12:9. Ali descobriu que a verdadeira fortaleza não está na ausência de fraqueza, mas na presença da graça suficiente. Resistir não significa se endurecer até se tornar rígido. Significa aprender a ser flexível sem se quebrar. Como uma cana no meio da tempestade, se dobra com o vento, mas não se parte porque suas raízes estão firmes. Assim é a vida do crente que se rende a Cristo. Não nega as dificuldades, não finge que tudo é fácil, mas confia que o sangue de Jesus já assegurou a vitória final. Essa confiança lhe dá a capacidade de se dobrar na prova e ainda assim permanecer de pé na fé. O sangue de Cristo lhe dá resistência com ternura, firmeza sem dureza. Permite que você diga sim a Deus a cada dia, ainda que seja com um pequeno passo. Você não precisa de gestos heróicos para demonstrar sua fé. O que precisa é de constância nas pequenas entregas. Isso é o que chamamos de 1% santo. Avançar um pouco a cada dia, ainda que seja mínimo, confiando que a graça sustenta o processo. Deus não lhe pede perfeição instantânea, Ele o convida a caminhar em perseverança paciente. Cada dia traz o seu próprio peso, mas também cada dia traz a graça suficiente. Jesus lembrou disso quando disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Você não tem que carregar a semana inteira, nem o ano inteiro, nem todo o futuro. Só precisa receber a graça de hoje. E amanhã, quando amanhecer, a sua misericórdia será nova outra vez. Essa é a beleza da resistência em Cristo. Não se trata da sua força, mas da provisão dele a cada dia. Em meio às dificuldades, a resistência com graça se torna testemunho. Quando outros veem você passar pela prova sem amargura, sem rigidez, com ternura e confiança, então entendem que não é o seu caráter forte que o sustenta, mas a vida de Cristo em você. A sua maneira de resistir é pregação viva do Evangelho, porque mostra que a cruz não apenas perdoa, também transforma. Resistir também não significa calar a sua dor ou reprimir as suas emoções. Significa apresentá-las diante de Deus e confiar que Ele pode usá-las para fortalecê-lo. Paulo chorou, Jó se lamentou, Davi derramou sua alma nos Salmos.
Todos eles resistiram, não porque ignoraram o sofrimento, mas porque o levaram à presença de Deus. O sangue de Cristo lhe lembra que você pode se aproximar confiadamente do trono da graça, mesmo quando sentir que suas forças estão acabando. Hoje quero convidá-lo a identificar uma área da sua vida onde você precisa da graça para resistir. Talvez seja na sua saúde, nas suas finanças, na sua família ou na sua própria luta interna. Dê um nome a essa área e apresente-a ao Senhor com esta oração. Pai, não resisto com as minhas forças, resisto com a vida que o teu Filho colocou em mim. Que a tua graça seja suficiente hoje para mim. Essa declaração é um ato de fé. É reconhecer que a vitória não depende de você, mas do sangue que já foi derramado por você. Quando você entende isso, deixa de viver sob a pressão de ser indestrutível. A resistência em Cristo não é orgulho, é humildade. Não é demonstrar que nada o afeta, é reconhecer que tudo o afeta, mas que, em meio a tudo, a sua graça continua sendo maior. Essa é a fortaleza que não falha, a que não depende do que você faz, mas do que Cristo já fez. E é aí, nessa resistência suave, mas firme, que você encontra paz sobrenatural. Porque ao soltar a ilusão de que pode com tudo, você recebe a verdade de que Cristo já pôde com tudo. O seu sangue assegurou a sua transformação e também a sua perseverança. Você pode caminhar em paz porque não está lutando para vencer, está resistindo a partir de uma vitória que já foi conquistada na cruz. Hoje, o Senhor lhe diz: solte tudo, porque o meu sangue já pagou pela sua transformação. Não resista com as suas forças, resista com a minha graça. Ainda que você seja fraco, eu sou a sua fortaleza. Ainda que sinta que se dobra, eu o sustento para que não se quebre. Ainda que tropece, eu estarei aí para levantá-lo. Essa é a promessa que lhe permite seguir adiante. Uma vida de resistência suave, firme e cheia de graça, que o leva a cada dia mais perto da paz, que excede todo o entendimento. Número 13. Paz, a que excede todo o entendimento. A paz que vem de Cristo não é a ausência de problemas, mas a presença da sua graça em meio a eles. É aquela calma que o mundo não consegue explicar, porque não nasce de circunstâncias externas, mas de uma obra interna assegurada pelo sangue derramado na cruz. A palavra diz com clareza: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é um presente, não algo que você constrói com suas forças. É o fruto de saber que já não luta sozinho, que já não carrega sozinho, porque Jesus pagou o preço para que você viva em descanso. Imagine um lago profundo. Na superfície pode haver ondas, vento, movimento constante. Mas no fundo, no mais profundo, reina um silêncio absoluto. Assim é a paz que Cristo lhe dá. Ainda que na superfície da sua vida tudo pareça instável, no centro da sua alma há calma, porque ela está sustentada pelo amor eterno de Deus. Essa paz é a que guarda você, a que impede que o seu coração se quebre, ainda que a tempestade cresça, a que permite que você respire fundo em meio à dor, sem ser consumido por ela. O próprio Jesus nos deu um exemplo poderoso quando dormia no barco em meio à tempestade. Os discípulos se desesperavam, gritavam, temiam morrer. Mas Jesus, o Filho de Deus, descansava. Por quê? Porque sabia que a sua vida estava nas mãos do Pai, porque tinha uma confiança absoluta de que a tempestade não era mais forte do que a vontade divina. Essa mesma confiança agora está disponível para você, porque o sangue de Jesus abriu acesso a essa paz sobrenatural que guarda além da lógica. É normal que em meio a perdas ou dores você sinta que a paz é impossível. Talvez se pergunte: como posso estar tranquilo se perdi tanto? Como não vou me angustiar com tudo o que está acontecendo? Mas aqui está a verdade. Sentir paz em meio à dor não significa insensibilidade, significa graça. É Deus tomando o seu coração em suas mãos e lhe dizendo: eu estou com você.
Eu sustento o que você não pode sustentar. Eu cuido do que você não pode cuidar. Essa paz não apaga a sua humanidade. Ela a redime e a fortalece. A paz de Cristo atua como guarda. Filipenses 4:7 diz: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. É como uma muralha invisível ao redor da sua mente e do seu coração. Quando os pensamentos de ansiedade tentam entrar, a paz se levanta e diz: aqui não tem lugar. Quando a culpa tenta voltar com força, a paz responde: já foi paga com sangue. Quando o medo quer dominá-lo, a paz sussurra: não temas, eu estou contigo. Essa é a paz que só Cristo pode dar. Quero convidá-lo a praticar um exercício simples hoje. Coloque as mãos sobre o peito, respire profundamente 3 vezes e, ao expirar, repita em oração: Jesus, recebo a tua paz. Você não precisa de mais palavras, não precisa de argumentos. Deixe que a sua respiração consciente se torne uma oração silenciosa. Um espaço onde você reconhece que não é você quem controla, mas Ele quem governa. Esse hábito ajuda a ancorar você na presença de Deus nos momentos mais tensos. Lembre-se também de que a paz não é passiva, é ativa. Não significa ficar de braços cruzados, mas confiar enquanto continua caminhando. Abraão, mesmo sem ver o cumprimento da promessa, esperou contra a esperança, porque sabia que Deus era fiel. Assim também você pode enfrentar seus dias com serenidade, não porque tudo esteja resolvido, mas porque já existe uma garantia eterna. O sangue de Cristo assegurou o seu futuro, e essa esperança é o que alimenta a sua paz. É possível que hoje sua mente esteja cheia de "e se? E se as coisas não derem certo? E se nunca melhorar? E se eu ficar sozinho?" Quero lembrá-lo de que cada "e se" do inimigo é respondido por um "eu sou" de Cristo. Ele disse: "Eu sou a sua paz, eu sou o seu sustento, eu sou o seu refúgio." Essa verdade é mais forte do que qualquer dúvida. Hoje, solte o controle, entregue as suas preocupações e receba esta promessa. O sangue de Jesus não apenas pagou pela sua salvação, também comprou a sua paz. Você não está condenado a viver em tormento interior. O preço já foi pago para que você caminhe leve, com calma no centro do seu furacão. E a partir dessa paz profunda, você poderá olhar para o futuro com confiança. Não porque saiba cada detalhe do que virá, mas porque conhece o Deus que já preparou tudo. Essa é a paz que excede todo entendimento, a que transcende a sua lógica, a que transforma a sua alma, a que hoje está disponível para você. Solte tudo e deixe que essa paz, guardada pelo sangue de Cristo, seja a sua âncora em meio a qualquer tempestade. Número 14. Confiança para o amanhã desconhecido. Deus te lembra hoje que o futuro não está em tuas mãos, mas nas dele, e não há lugar mais seguro do que esse. O sangue de Jesus, que já assegurou tua eternidade, também guarda teu amanhã. O apóstolo Paulo expressou isso com força. Aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Essa é a garantia da tua confiança. Se Deus já entregou o mais valioso por ti, acaso te deixará na incerteza do amanhã? É normal que o amanhã desconhecido desperte a ansiedade. Nos preocupamos com o que será da nossa saúde, da nossa família, dos nossos recursos, até mesmo da nossa velhice. Mas a fé não é ignorar a realidade, é olhá-la de outra perspectiva, a de um pai que já está no teu futuro. A nuvem e a coluna de fogo que guiavam Israel no deserto são uma metáfora poderosa. O povo não sabia para onde estava indo, mas a presença de Deus sempre ia adiante deles, iluminando a noite e cobrindo-os de dia. Assim é contigo. Talvez não conheças o caminho, mas conheces aquele que o guia. Há uma diferença entre providência e fatalismo. O fatalismo diz: tudo vai acontecer como for, não tenho controle.
A providência diz: Deus governa sobre minha vida e me convida a participar com responsabilidade e descanso. Isso significa que sim, fazes a tua parte, te preparas, tomas decisões sábias, trabalhas com diligência, mas no fim soltas o resultado, porque sabes que o dono dos tempos é o Senhor. Essa é a liberdade de confiar. Fazes o que está em tuas mãos e entregas o que está fora delas. Quando entendes isso, teu coração aprende a descansar. Não precisas controlar cada detalhe para te sentires seguro, porque tua segurança não depende da tua estratégia, mas do amor dele. O sangue de Cristo já abriu a porta da eternidade para ti, e esse mesmo amor te cobre no cotidiano. Não se trata de cruzar os braços, mas de caminhar em paz, sabendo que, aconteça o que acontecer, o amanhã continua em boas mãos. Confiança não significa ausência de temor, significa que mesmo com temor, escolhes crer. Maria, a mãe de Jesus, não entendia tudo o que o anjo lhe dizia, mas confiou que a palavra de Deus se cumpriria. Abraão não sabia como seria possível ter descendência sendo idoso, mas confiou contra a esperança. Tu também podes olhar para o desconhecido e dizer: não sei o que me espera, mas sei quem me espera. Essa certeza é suficiente para silenciar as vozes da ansiedade. Quero te encorajar a fazer um exercício prático. Faz uma lista das preocupações que tens sobre teu futuro. Pode ser tua saúde, teus filhos, teu trabalho, tua estabilidade. Escreve-as uma por uma e depois, em oração, diz ao Senhor: Jesus, entrego isto em tuas mãos, porque creio que aquele que derramou seu sangue por mim não me abandonará no caminho. Esse ato concreto de entrega rompe o poder da ansiedade e abre espaço para a paz. Lembra-te também de que a confiança não se constrói de uma vez, mas passo a passo. Hoje, confias no pequeno, amanhã em algo um pouco maior, e assim teu coração se fortalece. Cada vez que entregas, confirmas dentro de ti que Deus é digno de confiança. E o maravilhoso é que Ele sempre responde, não sempre como esperas, mas sempre para o teu bem. O amor de Deus não tem prazo de validade. O sangue de Cristo não apenas assegurou tua salvação eterna, também garante que sua fidelidade será constante no teu presente e no teu futuro. Seu amor não se esgota com os anos, ao contrário, se renova a cada manhã. Por isso, podes caminhar rumo ao desconhecido com serenidade. Teu futuro já está abraçado pela graça. Hoje o Pai te diz: solta o medo do amanhã, porque eu já estou lá. Não te abandono, não te deixo, não te solto. O mesmo amor que te salvou é o amor que te sustentará. Não precisas conhecer cada detalhe do caminho, precisas confiar em minhas mãos. Assim, tua confiança no amanhã se torna um testemunho vivo. Outros poderão te ver e perguntar como consegues estar em paz em meio a tanta incerteza, e tu responderás: não confio no amanhã, confio naquele que o governa. Essa é a verdadeira segurança, a que te liberta da ansiedade e te dá força para soltar tudo. E a partir dessa confiança renovada, podes dar o próximo passo rumo à entrega final, completa, sabendo que o sangue de Jesus já pagou tua transformação e que cada dia, até mesmo os que ainda não chegaram, está sob o cuidado perfeito do teu Pai Celestial. Número 15. Entrega final. Tudo em suas mãos. A entrega final é o clímax do processo de fé. Não é render-se em resignação, como quem perde uma batalha, mas levantar os braços em vitória, como o atleta que cruza a meta sabendo que correu até o fim. Essa entrega que nasce do sangue de Cristo é a que te permite dizer com paz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Palavras que o próprio Jesus pronunciou ao consumar a obra na cruz. Essa declaração não foi derrota, foi a culminação de sua missão, o grande amém da alma que descansa no amor perfeito do Pai. Quando tu dizes: Senhor, tudo está em tuas mãos,
Não estás renunciando à tua dignidade nem ao teu propósito. Pelo contrário, estás afirmando que tua vida tem mais sentido nas mãos do Criador do que nas tuas. A entrega total é vitória, porque é reconhecer que não precisas controlar tudo, que não dependes da tua capacidade, mas do Deus que já assegurou tua transformação por meio do sangue de seu Filho. E quando vives essa entrega, experimentas a verdadeira liberdade. Seja feita a tua vontade, deixa de soar como obrigação e se transforma em um cântico de confiança. Nessas palavras há descanso, porque já não estás lutando contra o fluxo da graça, mas fluindo nele. Esse seja feita não é cadeia, é libertação. Não é passividade, é confiança ativa. É o ato de um filho que sabe que seu pai só pode ter bons planos, como Jesus em Getsêmani, com a alma angustiada, mas decidido a confiar. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali estava o segredo da vitória. A entrega final se vive no cotidiano. Não chega de repente, pratica-se a cada dia. Cada vez que soltas uma preocupação, cada vez que confias em meio à incerteza, cada vez que escolhes amar quando seria mais fácil fugir, estás ensaiando esse amém final. E chega o momento em que tua vida inteira se torna um testemunho, um eco constante dessas palavras. Tudo em tuas mãos, Senhor. O sangue de Cristo é a garantia de que não entregas no vazio. Não confias em um destino incerto nem na sorte. Confias em um amor provado na cruz. Aquele que te amou até derramar sua vida é o mesmo que recebe tua entrega. Por isso, mesmo que o futuro seja incerto e as circunstâncias mudem, podes descansar sabendo que o amor de Deus permanece firme. Essa entrega não é silenciosa nem oculta, torna-se testemunho para outros. Quando alguém vê tua serenidade em meio à dor, tua confiança em meio à tempestade, tua paz em meio à perda, entende que há uma fonte maior sustentando-te. Tua entrega inspira outros a crer, porque mostra que a fé não é teoria, mas vida real. Hoje quero te convidar a fazer uma oração de entrega final. Fazê-la com tuas próprias palavras, mas que contenha esta essência. Pai, tudo coloco em tuas mãos, minhas cargas, meus medos, meu passado, meu presente e meu futuro. Confio que teu sangue já pagou pela minha transformação. Não quero viver no controle, quero viver na confiança. Seja feita a tua vontade em mim, porque em tua vontade há vida, a paz e a vitória. Ao fazer essa oração, compromete-te também a ser testemunha dessa verdade. Não guardes a paz só para ti. Compartilha-a. Fala a alguém sobre como Cristo te sustentou, como seu sangue mudou tua história, como tua entrega se tornou liberdade. Porque essa mensagem não transforma apenas tua vida, também pode transformar a de quem te rodeia. A entrega final não significa que tudo será fácil. Significa que já não estarás sozinho em nada. Significa que podes viver em paz mesmo no desconhecido, porque tua vida já está selada pelo sacrifício de Cristo. Significa que tua última palavra não será medo nem angústia, mas fé, um amém que ressoa na eternidade. E assim, a partir dessa entrega, podes fechar o ciclo com confiança plena. Solta tudo, deixa que o sangue de Jesus, que já pagou pela tua transformação, seja o fundamento do teu descanso. Porque no fim de tudo, o único que permanece é o amor eterno de Deus. E colocar tua vida nas mãos dele é a maior vitória que um filho pode experimentar. Chegamos ao final desta jornada de entrega, mas na verdade é apenas o começo da tua nova maneira de viver. Tua alma cansada já não precisa carregar aquilo que Deus projetou para seus ombros. Lembre-se, não estás renunciando ao controle por seres fraco, mas porque és sábio. Não estás abandonando a responsabilidade, mas abraçando a confiança. Teu Pai esperou por este momento toda a tua vida. O que soltas em fé, Deus transforma em graça. Vai em paz, vive em liberdade e testemunha com tua vida. Como se vê um coração que aprendeu a arte divina da entrega transformadora.
Teu descanso será o testemunho mais poderoso da bondade de Deus.